Nódulo na tireoide, quando é a hora de se preocupar? Nesse vídeo eu vou te trazer 3 sinais de alarme. Quais sinais você deve ficar atento e caso você apresente isso, precisa procurar ajuda de um cirurgião de cabeça e pescoço de uma forma um pouco mais rápida. Nódulo na tireoide é um problema extremamente comum. Na maioria dos casos a gente não precisa de nenhum tratamento, não precisa de nenhuma punção, não precisa de nenhuma cirurgia. A maioria dos casos são nódulos muito pequenos que a pessoa vai viver a vida toda dela e no final não vai precisar de nada demais. Mas em algumas situações, que é que eu vou mostrar nesse vídeo, realmente o alerta sobe bastante e a gente precisa fazer alguma coisa e no final do vídeo eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer, tá? Então, deixa eu colocar aqui meus slides, já te peço para curtir esse vídeo, dar um pouco de trabalho preparar tudo isso daqui, né? Então, o conteúdo desse vídeo, vamos falar o que é um nódulo na tireoide, quais são os tipos de nódulo e quais são 3 sinais de alarme e o que fazer diante disso. Aqui eu sempre tenho adicionado nos vídeos o meu currículo para que você saiba quem eu sou, não sou qualquer um, realmente sou apaixonado por cirurgia de cabeça e pescoço, por medicina, sou professor universitário, então acho que é por isso que eu consigo produzir os vídeos e transmitir essa informação de uma forma clara e fácil de entender. E aí já te peço, se inscreva aqui no canal. Aqui é um convite para participar da minha comunidade no School, então você pode acessar esse site, ele vai te mostrar como é que faz para entrar lá e saiba que uma vez por semana a gente tem uma reunião exclusiva. E agora falando sobre o tema do vídeo de fato, deixa eu só melhorar aqui para ficar melhor. Pronto, o slide, a minha tela está aqui, ajustando aqui, né? Então, o que é um nódulo na tireoide? Aqui na foto você está vendo, né, o que é um nódulo na tireoide, uma tireoide cortada com um caroço maior dentro dela, que era um nódulo misto, e aqui um outro caroço. Então, o nódulo é uma lesão focal, é uma alteração que aparece na tireoide, que na maioria dos casos nós não sabemos a causa, em geral tem relação com genética, em geral aparece na mesma família várias pessoas que têm também, não tem nada a ver com alimentação, não é falta de iodo. Hoje em dia a gente não tem deficiência de iodo na alimentação, então tome muito cuidado quem fala baboseira sobre o nódulo na tireoide, induzindo o paciente a usar um suplemento que pode inclusive prejudicar a tireoide deles, tá? Então tome muito cuidado com isso. Nódulo na tireoide, a gente só precisa saber separar se ele é benigno ou se ele é maligno. Se ele é benigno, ele não se espalha, então dificilmente ele vai matar. Mas mesmo assim, nódulos benignos, eles merecem atenção quando eles estão crescendo muito. Já o nódulo maligno, o câncer, a gente precisa tratar porque esse câncer, ele pode se espalhar e à medida que ele vai se espalhando, vai ficando cada vez mais difícil da gente curar o câncer de tireoide. A boa notícia é que a maioria dos casos de câncer de tireoide se espalha muito devagar, mas não é por isso que a gente vai deixar de tratar esse tipo de problema, tá? Então a gente precisa fazer essa distinção e aí é uma forma bem fácil de entender. Quando eu avalio uma imagem de um exame de ultrassom, eu tenho que separar entre um leão e um gatinho. Existem muitos nódulos que são claramente um leão, você não tem dificuldade nenhuma de ver que ele tem todas as características de um nódulo maligno, tem a juba, é grande, e outros nódulos a gente vê e parece muito com o gatinho, tá? Então aqui são 2 imagens, né, de um nódulo, aqui um nódulo hipoecóico com bordas irregulares, com calcificações mais alto do que largo, e aqui um nódulo misto espongiforme. Então, para quem tem experiência, são claramente bem diferentes. Esse daqui é muito aspecto de maligno, esse daqui é muito aspecto de benigno. Para quem não está acostumado, realmente não vai conseguir interpretar e é por isso que você precisa procurar um médico para que interprete isso. E aí, de preferência, procure um cirurgião de cabeça e pescoço, porque é quem de fato vai olhar a imagem. O laudo, às vezes, não está condizendo com o que está escrito, né? Aquele ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, o laudo tem algumas informações que às vezes não fazem sentido, mas a imagem sim, tá? Então, realmente precisa avaliar a imagem do nódulo. E aí existem diversos tipos de características. Nesse vídeo eu não vou explicar muito sobre isso, tem outros vídeos aqui no YouTube, mas a ideia é dar os sinais de alarme. Então, os sinais de alarme, a gente presta muita atenção principalmente em quem aparece. Então, se é uma pessoa que tem mais de 50 anos, se é um homem, se tem histórico de cigarro, se é uma pessoa que tem um histórico familiar ou pessoal de câncer, se está progredindo rápido, se essa pessoa trabalha exposta à radiação, por exemplo, um radiologista, um técnico de radiologia, ou mesmo se a pessoa recebeu radioterapia prévia no pescoço, esse é um dos principais fatores do câncer de tireoide. Então, se ela tem esse fator de risco, a gente merece atenção. Esses são os casos em que a gente tem que tomar muito mais cuidado. Aqui eu coloquei homens, principalmente porque hoje em dia nós ainda temos alguns estudos que sugerem que no homem
é mais raro ter nódulo e o câncer, a chance de ser câncer é maior. Hoje em dia, pela minha experiência, eu tenho visto que talvez isso não seja verdade. É só porque simplesmente os exames eles são mais feitos em mulheres, que acabam procurando mais ajuda do que nos homens. Eu acredito que nos homens seja de igual para igual, então se a gente sair procurando, a gente vai encontrar muito mais. Tá? Então, primeiro sinal de alarme, paciente que tem um nódulo palpável no pescoço endurecido, como esse daqui na imagem, um caroço na lateral do pescoço. Caroço endurecido no pescoço, a gente precisa prestar bastante atenção. Em geral, as lesões benignas, elas não são duras, elas são moles com a consistência tipo de um músculo ou consistência de gordura. As lesões endurecidas significa que ela tem uma consistência mais firme, tem mais células dentro dela e o câncer, em geral, ele tem uma consistência pétrea, pelo menos o câncer na região da cabeça e pescoço. Quando o nódulo na tireoide está aqui e a pessoa palpa um caroço mais na lateral, isso aumenta o nosso grau de preocupação porque pode já ser uma metástase lateral. O câncer que começou na tireoide foi para o linfonodo da região lateral do pescoço e isso dificulta o tratamento. O tratamento vai ter que ser mais agressivo. Então esse é um sinal de alarme importante, significa que a gente não está diante de um câncer de tireoide inicial, é um câncer que já saiu da tireoide, já está se espalhando para o pescoço e merece mais atenção. Outro sinal de alarme, paciente que apresenta alteração na voz. Então, aqui eu vou te mostrar um vídeo de um exame de laringoscopia em que uma das pregas vocais está paralisada. Então, vamos ver se você consegue reconhecer qual é a que está funcionando e qual é a que está paralisada. Então, essa daqui, né, a prega vocal esquerda, essa que eu estou mostrando aqui com a seta, ela está se movimentando e já a prega vocal desse lado está paralisada e com isso elas não se encostam no meio, da play aqui de novo, no meio existe uma fenda e é justamente essa fenda que deixa a voz ruim, porque o ar ele está escapando, ele não está fazendo as pregas vocais vibrarem. Então, a alteração na voz ela pode surgir no câncer de tireoide em duas situações. Uma, que é a mais comum, é quando o tumor, o câncer de tireoide, invade o nervo da voz e causa uma paralisia de prega vocal, que é justamente isso que você está vendo no vídeo. Nesse vídeo, uma das pregas vocais, no caso a direita, ela está paralisada e por conta disso a paciente evoluiu com uma alteração na voz, com uma rouquidão. Então todo paciente que tem alteração na voz intensa, tipo a pessoa ficou com a voz, uma voz assim soprosa e fraca, isso claro antes da cirurgia, né? Só deixando bem claro que isso pode acontecer depois da cirurgia também, caso o nervo da voz seja lesionado. Então, alteração na voz é um sinal de alarme no câncer de tireoide. Outro ponto, dificuldade para respirar. Esse é o pior, né? O principal sinal de alarme. Então, aqui é uma imagem de um paciente com um câncer de tireoide agressivo que invadiu a laringe. E aí eu falei uma das formas de alterar a voz, uma delas, a principal, é alterando o nervo da voz. Mas a outra forma é invadindo a própria laringe. O tumor que começou na tireoide, ele se enraiza para dentro da laringe, invade o nosso órgão da voz e o paciente tem a dificuldade, tem a rouquidão, né? Tem a dificuldade para falar e começa a evoluir com dificuldade para respirar porque o tumor está tampando a passagem do ar. Então isso é um sinal de alarme bem importante que deve ser procurada ajuda. Esse paciente tinha um câncer agressivo, todos os sinais de alarme que eu falei no começo. Homem, mais de 50 anos, tabagista, caroço no pescoço duro, evoluindo com rouquidão inicialmente e depois com falta de ar. Então, uma falta de ar acaba deixando, né, sendo necessário fazer um procedimento de traqueostomia, que o paciente consiga respirar até fazer o tratamento. No caso, esse paciente, o tratamento dele foi uma laringectomia total. Além de remover toda a tireoide, foi necessário para conseguir controlar o câncer dele, fazer uma laringectomia total, remover todo o câncer, todo o nosso órgão da voz. Então, uma cirurgia mutilante para um câncer agressivo, mas que consegue mesmo assim ser curável. Tá? Então, o que fazer? Né? Se você tem algum desses sinais de alarme que eu falei, caroço endurecido no pescoço, alteração na voz ou dificuldade para respirar, procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, que é o profissional habilitado para tratar esse tipo de patologia. Não recomendo que procure cirurgião geral, não recomendo que procure endocrinologista, não recomendo que procure oncologista. O especialista é o cirurgião de cabeça e pescoço. Para agilizar o seu tratamento, caso você ainda não tenha, alguns exames podem realmente ganhar tempo, como o ultrassom de tireoide, o ultrassom cervical, que é diferente do de tireoide. O ultrassom cervical vai rastrear o pescoço para ver se tem metástases. Exame de laringoscopia é justamente esse vídeo que eu mostrei. E o exame de punção, a PAF, é um exame que vai entrar com uma agulha fina e coletar células para confirmar se é algo maligno ou benigno. Então esses exames talvez não seja interessante você fazer por conta própria, mas passar no médico, avaliar com ele se tem indicação e o médico solicitar, né? Não você, mas o médico solicitar, tá? E é isso que eu tinha para falar nesse vídeo, aqui só mostrando os locais de atendimento, né? Aqui eu atendo em Fortaleza,
nas segundas pela manhã, também atendo em algumas cidades do interior do Ceará e faço atendimento online para pessoas de todo o planeta. Hoje atendi pacientes de Portugal, atendi pacientes nos Estados Unidos, atendi paciente no Acre, então pessoas morando bem distante de onde eu estou, mas que a gente consegue ajudar através dessa modalidade aqui, né, atendendo por vídeo. E aqui as minhas redes sociais que eu recomendo que você me siga por lá também, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você está passando por isso, já atravessou toda a trajetória, deixa nos comentários, isso ajuda quem está chegando nesse vídeo a aprender um pouco mais, tá? E me siga para mais conteúdos como esse e até o próximo. Muito obrigado por assistirem.